Ok, estamos aí para uma aula síncrona de análise 2. Hoje é o roteiro 4, né? O roteiro que trata de derivada. Eu vou tocar a abertura e vou partir para a aula então. Ok, estamos aqui então, roteiro de estudos 4, derivada. Deixa eu pegar aqui e dar uma salvada. Beleza, a gente vai começar pelo começo, né? Pelas coisas mais básicas, a noção de derivada. Né? A gente vai estabelecer aqui, ó, nossa discussão, que nós vamos trabalhar com funções do intervalo, né, AB e em R. Tá? Deixa eu ver aqui. Não entrou ninguém não. Ele faz um barulhinho aqui do outro programa. Ok. Então, assim, para todo P dentro do aberto, tá? A gente vai definir essa função aqui, ó, Q de T, que é o f de t menos f de p, t menos p. Né? Esse t é um ponto do intervalo que é diferente desse p fixado. Né? Isso aqui é a inclinação da secante. Se a função f for um modelo de função espaço por tempo, isso aqui seria a velocidade média entre o instante t e p. Tá? A gente também tem que isso aí numericamente é a inclinação da reta secante, que liga o ponto PF de P e o ponto TF de T, né? Aqui no gráfico de F. Bora lá, peraí. Fala, meu querido. Cadê você? Média ou instantânea? É média. Média? Média, não é instantânea não, é média. É média. Tá, então. Tá? É média porque a instantânea vai ser quando eu tascar um limite aqui. Na hora que eu tascar o limite do T indo para P, aí ela vira instantânea. Tá bom? Quase lá, é média. Secante, velocidade média. Aqui, ó. Né? Se a gente considerar o t como tempo e f de t como posição, então o q de t é a velocidade média no intervalo entre os instantes p e t. Então tá aqui, ó, Vm de t é ΔF sobre ΔT, que isso é uma abreviação para essa expressão q de t aqui. F de t menos f de p, t menos p. E para a gente obter, então, para a gente definir o conceito de velocidade instantânea, né, do objeto, a gente vai fazer, então, o limite do ΔT ir para zero, que é a mesma coisa que o t ir para p. Né? Então, a velocidade instantânea é esse limite aqui. E esse é o conceito de derivada. Entendeu? Então, quando a gente vê isso aqui pela primeira vez lá no cálculo 2, né? No cálculo 2 ou no cálculo 1? É no cálculo 1, porque o cálculo 2 é integral. Quando a gente vê isso lá no cálculo 1, né, a gente sempre fala que derivada é um conceito que modela três entidades. Né? Primeiro, ele é um limite. Primeiro de tudo, por definição, é um limite. Segundo, é a inclinação da reta secante. Né? Perdão, inclinação da reta tangente. Então, é um limite a inclinação da reta tangente. E também é o que a gente chama de taxa de variação instantânea. Então, são três conceitos reunidos num só. Tá aqui embaixo, ó, taxa de variação instantânea, tá? Inclinação da tangente ao gráfico e é um limite. Então, essas três coisas. A definição de derivada, né, é um número, tá? Vai ser um número que vai ser esse limite quando ele existe. Então, a definição está aqui, ó. Pega f de AB em R, né, para todo P aqui dentro do aberto. Né? Por que aberto? Né? Porque eu preciso considerar uma pequena variação ou para frente e para trás do P. Por isso que eu pego o aberto. O aberto me permite que eu vá um pouquinho para frente e um pouquinho para trás. Se eu estivesse fazendo no fechado, por exemplo, eu não posso ir para trás do A nem para frente do B. Mas quando eu estou no aberto, eu posso fazer isso. Então, a derivada de f no ponto P, então a derivada é um conceito pontual, né? A derivada de f no ponto P é esse limite, tá? Que é um número. Né? Quando ele existe, ele é um número. E esse limite se apresenta nesse formato ou nesse formato equivalente aqui.
Tá? Eu tenho tanto o limite de x indo para p, quanto no limite do h indo para zero. Tá? Beleza, já admiti mais uma parceira aqui. Aqui. Ok. E quando esse limite existe, quando essa derivada existe, quando esse limite dá um número, que a gente chama de f' de p, a gente fala que f é diferenciável no ponto P e a derivada da f é esse número aqui. Tá? E aí, se porventura você conseguir derivar em todos os pontos do aberto, né, a gente vai dizer que f é diferenciável no aberto. Então, é uma definição local que se estende a um conjunto, né, por meio da existência em cada ponto do conjunto. Tá? Então, se a f é diferenciável em cada ponto, ou seja, aquele limite existe para cada ponto, então a gente diz que ela é diferenciável no aberto AB. Ok, então tá montado aí o conceito de derivada, que é um limite. Né? Então, em algumas situações, associada à função f, a gente vai ter uma função f', cujo domínio é o conjunto dos pontos onde a função é diferenciável, e essa função aqui é chamada derivada. Né? Então, se a função for boazinha, eu consigo derivar ela em muitos pontos, e então eu crio uma outra função chamada função derivada. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Ó. Toda função constante ela é uma função diferenciável em todo ponto. Né? O domínio dela é todos os reais, então a função constante é diferenciável em todo ponto. E sua derivada é a função identicamente nula. Né? Bora lá admitir mais um amigo aí que está chegando. Ok. Como que a gente faz isso? Bom, vamos fazer a conta, né? Se é diferenciável, o que ela é ser diferenciável? Ser diferenciável é possuir aquele limite. Então, vamos pegar um ponto P qualquer e calcular aquele limite. Então, vou fazer o limite de x indo para P de f de x menos f de P sobre x menos P. O que acontece? A função é constante, então no x ela vale C e no P ela vale C. Né? Então, esse limite é o limite da função zero. Né? Porque vai ficar zero em cima e uma parcela embaixo que está indo para zero, mas não é zero. Tá? O numerador chegou em zero primeiro, que é a parte de baixo. Então, é zero. E aí dá zero para todo P em R. Ou seja, aqui eu estou dizendo que a função é diferenciável e sua derivada é a função identicamente nula. Agora, era de se esperar isso, porque a taxa de variação de uma função constante é nula, porque ela não varia, ela é constante. Tá? Vamos ver um outro aqui. Ó. F de x igual a x. Então, a derivada de f de x igual a x é a função constante igual a 1 para todo P em R. Como que faz? De novo, pela definição. Então, f' de P, se existir, vai ser o limite de f de x menos f de P sobre x menos P. Mas f de x é x e f de P é P. Então, fica limite de x indo para P de x menos P em cima, x menos P embaixo. São duas expressões que não são zero, porque o x está indo para P, então ele não é P. Né? Lembra que o conceito de limite ele explora as proximidades do ponto P e não exatamente em cima do ponto P. Então, isso aqui vai dar 1 e o limite de 1 é 1. Tá? Então, tá aí duas funções que a gente sabe a derivada, a função constante e a função identidade, a função f de x igual a x. Outro exemplo, né? Aqui, se f de x é 2x, então f' de P é 2 para todo P em R. Né? Aqui a gente pode fazer tanto pela definição, fazer a conta mesmo, não é uma conta difícil, tá? Você consegue fazer essa conta, mas você pode ver também que a taxa de variação de f de x igual a 2x, né, é uma relação de 2 para 1. Tá? Para cada 1 que eu ando na função, eu ando 2 na imagem. Então, uma relação de 2 para 1. Sendo assim, a taxa de variação é 2. É uma outra forma de você entender, porque essa função é bem comportada. Tá? Então, mas se você preferir, você pode fazer essa conta aqui. Ó. Limite x indo para P de 2x menos 2P sobre x menos P. Tá? Que é o mesmo limite que a gente fez acima. Isso aqui você vai ver que dá 2. Ok. Mais um exemplo.
aqui, ó, f de x igual a seno de x, então a derivada existe e é cosseno, existe em todos os pontos, né, e é igual a cosseno. Então vamos fazer essa conta aí. Então f' de x é o limite. Eu vou usar aquela outra, eu tenho dois formatos equivalentes, né? Eu tenho aquele do limite, tá, do x indo para p, e tenho um do limite de h indo para zero. Eu vou usar esse do h indo para zero aqui nesse caso, que fica mais fácil de trabalhar. Ok, deixa eu dar um check aqui. Tá checado aqui. E aí, assim, então como é que vai ser? Vai ser limite de f de x mais h menos f de x sobre h. Tá? O h indo para zero. Aí a gente vai usar o seno da soma. Né? O seno da soma é o seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Né? Então tá aqui, ó, essa conta. E aí a gente vai separar da seguinte forma. Vai considerar seno de x que multiplica cosseno menos 1, tá aqui, mais seno de h que multiplica cosseno de x. Então está separado dessa forma. E aí eu vou quebrar esse limite na soma dos limites. Então vai ficar limite de h indo para zero de seno, cosseno de h menos 1 sobre h. A gente já fez essa conta. É um limite fundamental, isso aqui vai para zero. O seno de h sobre h também é um limite fundamental, vai para 1. Né? Repara que aqui eu só faço o limite com h. O que não tem h fica como está, é como se fosse constante. E aqui ficou então, ficou seno de x vezes zero, porque esse limite foi a zero, mais cosseno vezes o limite desse troço que é 1. Então ficou cosseno. Então a derivada foi calculada e deu cosseno. Deixa eu salvar aqui e continuar aqui as minhas derivadas. Olha o exemplo 5. Se f de x é cosseno, então f' é menos seno. É a mesma coisa, só que a gente vai usar agora o cosseno da soma ao invés do seno da soma. Tá? O cosseno ele troca de sinal, viu? Cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Então ficou desse jeito aqui, essa expressão. Né? E aí, de novo, vou pegar o cosseno de x e botar em evidência, vai ficar cosseno h menos 1 sobre h, tá vendo aqui, ó? Menos o seno de x vezes o seno de h. Aqui, essa parte, a gente já viu que vai para zero, e essa parte aqui vai para 1. E tem o menos da fórmula do cosseno da soma. E aí é esse menos que sobra aqui. E aí ficou menos seno de x. Tá? Então a gente já conhece algumas derivadas. Né? Então, bora lá ver algumas propriedades com relação à derivada. Bom, a primeira proposição que a gente vai encontrar aqui é que ser, né, diferenciável acarreta em ser contínuo. Né? Então está aqui, ó, seja f de a, b em r. Se f é diferenciável num ponto P, então f é contínua nesse ponto P. Então toda função diferenciável num ponto necessariamente é contínua nesse ponto. Olha que legal. Vamos ver essa demonstração, porque essa é uma demonstração super clássica. Então tá. Né? Todo ponto P no aberto é um ponto de acumulação do fechado. Né? E para provar a continuidade de f em P, basta que a gente verifique que o limite de f de x quando x vai para P é o próprio f de P. Tá? E como o P está aqui dentro, né, o f de P está bem definido. Ok. Né? Equivalentemente, esse limite aqui, né, ele também pode ser escrito como limite de f de x menos f de P igual a zero, quando x vai para P. Tá? Passa isso aqui para cá, e aí põe dentro do limite de constante. Tá? Então aqui é equivalente. Né? Isso aqui é limite de f de x é f de P, é a mesma coisa que o limite de f de x menos f de P ser zero. Então vamos lá. O limite de f de x menos f de P ele pode ser escrito da seguinte forma. Eu vou pegar e vou multiplicar em cima e embaixo por x menos P. Ou seja, não estou fazendo nada. Né? É como se eu multiplicasse por 1. Então essa expressão eu vou multiplicar em cima e embaixo por x menos P. Mas o que eu ganho com isso? Né? Parece que eu compliquei a situação.
Não, eu não compliquei porque como a minha hipótese é que ela é diferenciável, eu precisava fazer aparecer a derivada aqui. Tá? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui esse produto, essa função aqui, essa aquele que a gente definiu como Q de t, vezes essa função x menos p. Agora o limite do produto é o produto dos limites. Então ficou o limite dessa expressão aqui, que é a derivada no ponto P, que existe por hipótese, vezes o limite dessa expressão, né? X menos P quando x vai para P. Bom, esse limite de x menos P quando x vai para P, esse limite vai a zero. Então esse limite original é f' de P vezes zero, que é zero. Ou seja, a função é contínua. Provei o que eu queria. Tá, deixa eu dar um check aqui rapidinho. É isso mesmo. Então, toda função diferenciável num ponto é contínua nesse ponto. Tá? Vamos lá então ver o exemplo 6. Ó, a função f de x igual ao módulo de x, ela é contínua em todo ponto e é diferenciável em todo ponto que não é zero. Né? Bora lá. Repara que essa função módulo, ela é uma função que é dada quebrada, né? Ela é x se o x for maior que zero e é menos x se o x for menor que zero. Né? Então, para valores maiores que zero, a derivada vai ser 1, que é a mesma derivada da função constante. E para pontos menores que zero, a derivada vai ser menos 1. Tá? Agora, no ponto exatamente igual a zero, a gente tem um problema. Né? Ela é contínua, mas não existe a derivada. Tá? Porque no ponto zero, o limite que forneceria a derivada à direita, né? O limite à direita, né? Ele dá 1. E o limite à esquerda dá menos 1. Ou seja, o limite que produziria a derivada, esse limite aqui, ó, ele não existe. Tá? Porque os limites laterais são diferentes. Então a função não é diferenciável em x igual a zero. Isso quer dizer para a gente o seguinte, né? Quer dizer que diferenciável implica em contínua, mas a volta não é verdade em geral. Tá? Existem funções contínuas que não têm derivada. Tá? Ok, então, vamos lá. Segue o baile. Regras de derivação. Né? Essas regras são importantes por quê? Bom, primeiro que a gente tem regras para limite e a derivada é um limite. Então, a gente podia pensar bem assim, pô, será que eu não consigo abreviar algumas derivadas porque é um limite, eu tenho regras para limite, será que essas regras não vão me acarretar regras de derivação? Sim, vão acarretar regras de derivação. Tá? E as regras de derivação vão facilitar muito a nossa vida. Né? Tanto é que a gente abandona esse limite. Né? Esse limite, essa definição de derivada por limite, a gente define por limite, mas depois abandona. Na prática, a gente usa regras de derivação. Né? Tanto que no cálculo, a gente nem faz limite, nem faz derivada por limite no cálculo. No cálculo a gente só usa a regra de derivação. Tá? E aqui a gente tem um pouco mais de cuidado, porque a gente tem as regras de derivação e tem a definição. Então, quando a gente precisa, né, a gente vai usar a definição. Tá bom? Ok, então, vamos lá, regra de derivação. Então, a hipótese são duas funções, ambas diferenciáveis num ponto x. Né? Então, se você tem duas funções diferenciáveis no ponto x, a soma, o produto e o quociente também são funções diferenciáveis. E as derivadas são dadas da seguinte forma. A derivada da soma, né, é a soma das derivadas. Tá? A derivada do produto não é o produto das derivadas, mas obedece à seguinte fórmula. É a derivada do primeiro vezes o segundo fator, mais o primeiro derivada do segundo. Então, essa é a regra do produto. E o quociente satisfaz uma outra regra. Derivada de cima vezes o de baixo, menos
o de cima, derivada do de baixo sobre o de baixo ao quadrado. Só que essa regra aqui, P3, essa propriedade P3, ela tem uma restrição, né? Eu tenho que ter o g de x diferente de zero, tá? Senão não faz sentido eu fazer essa conta aqui, tá? Usar essa propriedade. Bom, a demonstração está aqui, ó. A propriedade 1 segue diretamente da propriedade de limites, né? Que o limite da soma é a soma dos limites, tá? Limite da diferença é a diferença dos limites. Então você pode até acrescentar um menos nessa regra aqui, ó. Tá? Vamos para a propriedade P2, então. Então vamos definir uma função que é o produto das outras duas. E eu vou dar uma olhada nessa diferença aqui, nesse h de t menos h de x, né? O h de t menos h de x eu vou poder fazer uma manipulação e escrever do seguinte formato. Então, é f de t g de t menos f de x g de x. Eu vou somar e subtrair, tá? F de x g de t. Tá? Então eu vou somar f de x g de t e subtrair f de x g de t nessa expressão. Então não estou fazendo nada, né? Só que aí eu vou colocar em evidência o g de t, vai ficar f de t menos f de x que multiplica g de t, mais f de x que multiplica g de t menos g de x, né? A vantagem que eu tenho é que quando eu vou fazer esse limite aqui, ó, eu vou conseguir quebrar em duas parcelas, né? Uma, né, f de t menos f de x g de t menos x, e a outra f de x g de t menos g de x t menos x. Aí ficou assim, ó. Então o limite dessa soma é a soma desses limites aqui, né? Esse limite aqui, ó, né, quando t vai para x, né, esse aqui está indo para a derivada de f, tá? E esse g de t, tá? Como ele é diferenciável, então ele é contínuo, esse aqui vai para g de x. Quando t vai para x, esse g vai para g de x, né? Ok, e esse aqui fica limite de t indo para x, né? E aqui vai ficar a derivada da g em x. Então ficou assim, ó, ficou esse limite vezes limite de g de t, mais f de x que multiplica o limite de g de t menos g de x t menos x. E aí ficou f' de x vezes g de x, mais f de x vezes g' de x. Está aqui a propriedade P2. Ok, vamos ver a propriedade P3. Para a propriedade P3, o que a gente vai ter? A gente vai definir, então, que o h é um quociente, né? Então, h de t menos h de x tem esse formato, né? Vou colocar no mesmo denominador, coloquei no mesmo denominador, e vou fazer aquela jogada do produto. Vou somar e subtrair. No caso aqui, eu vou somar e subtrair f de x, g de x, f de x, g de x. Tá? Que aí eu vou ficar com o quê? Vou ficar com g de x, que multiplica f de t menos f de x, daqui, né? E vou ficar aqui com f de x, que multiplica g de x menos g de t. E aí aqui embaixo, g de x, g de t. E aí a minha expressão ficou nesse formato aqui, ó. Tá? Eu dei uma ajeitadinha para poder consertar esse sinal aqui. Eu botei esse menos para fora aqui. Tá? Aí ficou aqui a diferença de h de t menos h de x. Eu pude escrever dessa forma. E agora eu vou dividir por t menos x, né, e fazer a conta. Então, dividindo por t menos x e fazendo a conta, vai aparecer um t menos x aqui embaixo nessa expressão. Tá? Aí eu vou tirar esse quociente para fora aqui e ficar com isso aqui, ó. E aí esse limite aqui, né, é o limite de um produto, então o limite do produto é o produto dos limites. Aí fiquei com essa parcela, essa aqui. Ó, aqui vai aparecer a derivada de f e aqui vai aparecer a derivada de g. E aqui, como é uma função contínua e não vai para zero, né, g de x não é zero, então aqui vai ficar g de x vezes g de x. Então, fazendo essa conta, a gente vai chegar aqui, ó, que ficou 1 sobre g ao quadrado, que multiplica g de x f' de t, de x, perdão,
menos f de x g' de x. Tá aqui. E aí isso aqui, juntando tudo, é a regra do quociente. Ok, muito bom. Então, vamos lá aqui para o exemplo 7. Né? De posse dessas três propriedades, a gente vai poder calcular muito mais coisas. Por exemplo, ó, se f de x é igual a x elevado a n, então a derivada de x elevado a n é n, x elevado a n menos 1. Né? E como que você faz isso? A gente vai usar a regra do produto e a indução. Né? Para n igual a 1, a gente já sabe que f' de x é 1. Tá? Para n igual a 1, já sabe que f' de x é 1. Que aí é o exemplo 2. Tá? E bate com essa regra. Então vamos supor que essa afirmação é válida para n menos 1. Então a derivada n-ésima menos 1 cumpre essa condição. Então f' de x vai ser x, que a derivada, né, f de x é x elevado a n, f de x é x elevado a n, então a derivada de x elevado a n vai ser a mesma coisa que a derivada de x que multiplica x elevado a n menos 1. E aí eu vou usar aqui a regra do produto, que é a derivada da primeira parcela vezes a segunda, mais a primeira parcela, a derivada da segunda. Aí aqui eu vou usar a hipótese de indução na derivada de x elevado a n menos 1. x elevado a n menos 1, né? Aqui a derivada de x é 1, que multiplica x elevado a n menos 1, mais x, né? Mais x, que multiplica a derivada de n menos 1, que vai ser n menos 1, x elevado a n menos 2. Tá aqui, fazendo essa conta, a gente fica com n que multiplica x elevado a n menos 1, porque tem um x elevado a n aqui e tem um n menos 1 que multiplica x elevado a n menos 1. Então, somando esses dois, fica n. E aí, a demonstração por indução está feita. Ok. Tá? Então, é o seguinte. Bora para o exemplo 8. Né? O exemplo 8 é uma conclusão, a seguinte conclusão. Todo polinômio é diferenciável nos reais. E toda função racional também vai ser diferenciável no seu domínio. Tá? Porque aí você vai poder usar as propriedades, que um polinômio é uma fórmula que usa multiplicação por constantes e potências. A gente sabe derivar constante, potência e produto, e sabe derivar quociente, que não se anula no denominador. Então a gente tem como consequência esse exemplo 8, que polinômios são diferenciáveis e funções racionais também são diferenciáveis no seu domínio. Tá? Então a gente tem duas famílias importantes de função que são diferenciáveis. E aí mais uma propriedade, que é a regra da cadeia. Né? Vamos considerar aqui então duas funções, uma f de AB em R e uma g de CD em R. Mas são duas funções de forma que a imagem da f está contida no domínio da g. Né? Ou seja, eu vou poder fazer uma composição. Tá? E é o seguinte, se a f for diferenciável em P e a g for diferenciável na imagem de P por f, então a função composta é diferenciável também, né? E a sua derivada é dada por essa relação aqui. A derivada da composta, calculada em P, é a derivada da g, calculada em f de P, vezes a derivada da f, calculada em P. Então essa é a chamada regra da cadeia. Tá? É a forma que a derivada da função composta se comporta. Então a gente vai definir aqui um h, que é uma composição, g bola f, né, dentro dessas hipóteses, e a gente vai ter essa expressão aqui, ó, h de x menos h de p sobre x menos p, é isso aqui. Né? E aí o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer vai fazer aí um ajuste, né? Vai multiplicar por f de x menos f de p em cima e embaixo, e vai separar dessa forma aqui, ó. Igual a gente fez a propriedade, a gente fez esse ajuste aqui também. E aí, como a f é diferenciável, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter
que esse limite aqui, ó, de f de x menos f de p, x menos p, é o f' de p. Né? E como a g é diferenciável em f de p, tá? A gente vai ter essa situação aqui, ó. Tá? O limite, quando y vai para q, né? De g de y menos g de q, y menos q, é g' de q. Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque é o seguinte, a gente sabe que esse limite aqui, ó, né, vai para onde esse for. Se esse limite existe, né, o de cima também. Né, porque a f é contínua, ela é diferenciável, então ela é contínua, então quando o x vai para p, o f de x vai para f de p. Tá? Como f é diferenciável, ela é contínua, então f de x tende a f de p quando o x vai para p. Então, dessa equação 1 e 2 e essa expressão, a gente tira que limite aqui, ó, g de f de x menos g de f de p, f de x menos f de p tem que ir para o g' de q. Tá aqui. Com isso, né, esse limite aqui, né, se torna o limite de um produto. Então, uma parcela é g' de q e a outra parcela é f' de p. Lembrando que esse q que apareceu aqui nada mais é do que o f de p. Então, isso aqui fica g' calculado em f de p vezes o f' de p. É assim que a gente faz a derivada da função composta pela regra da cadeia. E olha então aqui, ó, exemplo 9. F de x igual a cosseno de x, né? Então o f' é menos seno de x. A gente já fez essa conta, a gente só vai fazer ela diferente aqui, tá? Vai usar a seguinte jogada aqui, ó. Vai usar o fato do cosseno de x ser o seno de x mais π sobre 2. Ou seja, eu posso enxergar o cosseno como uma função composta do seno. Né? G de x é seno e h de x é x mais π sobre 2. Então, pela regra da cadeia, a derivada, né, da f aqui, ó, é g bola h', então é g' calculado em h de x, né? Ou seja, é derivada o g é seno, então a derivada de seno é cosseno de x mais π sobre 2. E a derivada aqui, ó, do h é 1. Né? H é x mais π sobre 2, a derivada disso é 1. Então ficou cosseno de x mais π sobre 2 vezes 1. E cosseno de x mais π sobre 2 é o menos seno de x. Você pode usar aqui o cosseno da soma, tá? E chegar nesse resultado. Então é uma outra forma de você calcular a derivada do seno, do cosseno, sabendo a derivada do seno. Tá? E aí obtém o mesmo resultado que a gente obteve anteriormente, só que com uma outra técnica. Tá? E uma consequência importantíssima dessa regra da cadeia é a derivada da função inversa. Né? Então, se você tem uma função f de AB em y, uma bijeção, né, com inversa f a menos 1 de y em AB, né, e se a f for diferenciável num ponto P, né, e a inversa é contínua no f de P, então a inversa é diferenciável em Q se e somente se a derivada for não nula. E nesse caso, a derivada da inversa é o inverso multiplicativo da derivada da função originária. Essa é a regra da derivada da função inversa. E as condições que você precisa é continuidade aqui, né, e que esse bicho não seja zero, porque senão eu não consigo derivar. Vamos ver como é que faz essa demonstração aqui, ó. Aqui, a ida. Né? Repara que quando eu componho a derivada, quando eu componho a inversa com a função, eu tenho a identidade. Então, se eu derivar dos dois lados, né, para a esquerda eu vou usar a regra da cadeia,
vai ser a derivada da inversa calculada em Q vezes a derivada da função calculada em P, isso aqui vai dar 1. Né? E para isso ser possível de acontecer, né, eu não vou poder ter f' de P igual a 0, porque se fosse igual a 0, isso aqui nunca daria 1. Então o f' de P não é 0, e ele não sendo 0, eu posso dividir. Então esse número aqui, f-1 linha de Q, é 1 sobre f de P. Agora esse Q a gente sabe quem é, né? Esse Q é o próprio f de P. A inversa, a volta. Né? A gente tem que f-1 é contínuo em Q. Então, quando o y vai para Q, né, o f-1 de y vai para f-1 de Q. E isso é a mesma coisa que o x ir para P. Tá? Então, está aqui essas equivalências pela continuidade da inversa. Preciso da continuidade da inversa. Então, né, o limite de y indo para Q, de f-1 de y menos f-1 de Q, y menos Q, é a mesma coisa que esse limite aqui. Então, eu inverti, tá vendo aqui, ó. E aí, troquei os personagens aqui. Y é f de x, Q é f de P, e f-1 de y é x, e f-1 de Q é P. Né? E aí ficou 1 sobre a expressão da derivada. Como a função é diferenciável e não se anula, né, a gente tem que esse limite aqui é o limite de 1 sobre o limite que está embaixo, 1 sobre f' de P. Está aqui, ó. Né? O limite 4 existe, né? f-1 é diferenciável e o valor dele é esse valor aqui. E com isso, meu povos e minha povas e meu poves, a gente encerra o roteiro. Eu vou aqui para o programa de gravação, vou botar aqui em primeira pessoa, vou dar um pause e aí vou ver se tem alguma dúvida, né, que a gente consegue tirar, e caso contrário a gente já encerra a gravação dessa aula, beleza? Vou dar um pausezinho aqui, ó. Você que está assistindo no YouTube nem vai perceber. Ok, estamos de volta aí somente para encerrar a nossa gravação. Obrigado pela paciência quem ficou até aqui e até a próxima.